Eu tenho um pai bom, e você? Eu vou repetir isso aqui. Eu tenho um pai bom, e você? Ah, coisa boa. Eu tenho um pai muito bom. Eu lembro que quando eu converti na Assembleia de Deus, igreja abençoada demais. Eu lembro que quando eu chegava no culto, estava tocando essa música, eu quase desidratava de tanto chorar. Cantando para Ele que a fidelidade dEle nos leva mais e mais. Que quando eu chego diante dEle, não tem como esconder nada. Amém, querido? Não existe como esconder algo de Deus. Deus, Ele nos sonda, Ele nos conhece. Nós podemos, muitas vezes, aparentar alguma coisa para alguém, mas a gente não consegue para Deus. Ele conhece nosso íntimo. Ele sabe qual é a nossa motivação. Ele sabe se nós estamos amando Ele de todo o coração. Você ama Deus de todo o coração, querido? Deus sabe qual é essa medida. Deus sabe qual é a medida do seu amor por Ele. Deus sabe. Nunca me esqueço que era tão bom, tão gostoso, né, amor? A minha esposa, ela sempre foi convertida, né? Aí ela ficou um pouco desviada, assim, e ela voltou comigo para a igreja. Me levou para o Senhor. Glória a Deus. Gente, além de ser a mulher da minha vida, foi ela que me levou para Jesus. E eu lembro que quando eu ia para a igreja, meu coração estava rasgado por Ele. E ela dizia para mim, isso é o primeiro amor. E eu olhava para ela assim, o que é o primeiro amor? Eu acho que tem que ser sempre assim. Eu acho que isso tem que ser sempre assim. Aí um dia eu nunca me esqueço que eu fui levar ela em casa, e aí eu tinha que pegar um ônibus para ir para minha casa. Eu estava andando na rua e conversando com ele, e eu falei assim, eu quero saber se tu me ama mesmo, de verdade. Eu quero que tu me dê um sinal e que tu me mostre que você me ama. Sabe aquelas coisas assim de intimidade que só tu e Deus, só você e Deus tem? Aquela intimidade que só Ele sabe aonde Ele vai te encontrar. Aonde Ele vai falar com você, que você vai saber, foi Ele que falou comigo. Você vai ter certeza no seu coração, é Ele. Eu peguei o ônibus e eu falava sem parar, eu quero que você fale que me ama. Eu quero que você fale que me ama. Daí eu lembro que o ônibus parou num sinal, numa sinaleira, e eu olhei para cima, assim, estava escrito num prédio, Jesus te ama. Eu olhei assim, não pode, eu arrepiei todinho, né? Disse, meu Deus, mas aquelas letras, elas entraram dentro de mim. Porque a gente pode ler isso em qualquer lugar, num poste, qualquer lugar. Mas eu sei que eu pedi para Ele aquilo ali. E Ele fez eu levantar os meus olhos, o ônibus parar exatamente naquele sinal, estava fechado. Eu sei que Ele fez isso para mim. E estava escrito, Jesus te ama. Eu assim, fiquei felizão, sorriso de Gênesis Apocalipse. E quando eu desci do ônibus, eu falei assim, mas eu quero mais uma prova. Deus, pode ser que aquele negócio lá estava pintado há quanto tempo, né? Olha como a gente é, né, gente? Só eu que sou assim, né? Só eu que fui assim. E aí eu lembro que eu fui até em casa caminhando e orava, e orando. Deus, eu sei que aquilo lá já estava escrito. Pode ser uma coincidência que eu olhei aquilo lá e estava escrito, Jesus te ama. Eu quero mais uma prova. Daí eu lembro que antes de chegar na rua da minha casa, assim, tinha uma avenida, uma rua. E quando eu cheguei, era noite, era mais ou menos meia-noite, 1, 2 horas da manhã. E quando eu chego na boca da rua, assim, um pouco distante, estava vindo uma pessoa. E eu comecei a ficar com um pouco de medo ali. Porque era 1 da manhã,
uma pessoa vindo ao meu encontro, né, para passar por mim, e eu pensando assim, e agora, né? Deu um gelo na barriga, e eu comecei a caminhar antes de chegar em casa, né? E quando eu chego perto dele assim, ele para na minha frente, pega no meu braço e diz assim: Jesus te ama. Eu nunca mais esqueci disso. Sabe de uma coisa? Deus, Ele quer o seu coração. Deus, Ele não quer aquilo que você fala. Deus, Ele não quer, muitas vezes, as nossas atitudes. Ele quer o nosso coração por inteiro. A nossa motivação por inteiro, o nosso coração. Jesus, certa vez, estava falando com os fariseus e Ele olhou para os discípulos e disse: esse povo, ele me adora só com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. O Senhor sabe onde está o seu coração nessa noite. Eu não sei, eu não tenho como sondar o seu coração, mas Deus sabe aonde está o seu coração. Se o seu coração está 100% no Senhor, se a sua motivação está 100% no Senhor, Ele sabe disso. Ele sabe de uma coisa, e essa é uma noite para você voltar ao primeiro amor que você tinha. Eu não tenho esboço, eu não sei o que eu vou pregar, mas uma coisa eu sei: Deus quer encontrar o seu coração novamente. Deus, Ele quer encontrar o seu coração. Quer ver uma coisa comigo? Abre a sua Bíblia lá em João capítulo 14. Você ama o Senhor? Você pode dizer bem alto isso: eu te amo, Senhor. Aleluia. Eu consigo perceber, eu tenho uma visão espiritual dessa noite, e eu consigo perceber o coração, um coração. Está imaginando um coração aí? Coração assim, voltando no prumo, na linha. Você consegue ver isso? Olha isso com os olhos da fé. Esteja apaixonado pelo Senhor. Apaixonado pelo Senhor. Deus quer a sua paixão por Ele. Deus quer o seu coração inteiro. Deus quer que você ame Ele com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Aleluia! Glória a Deus! Você abriu comigo João 14. Olha isso. Jesus disse... Posso ler? João 14, 23. E Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Olha só, querido. Deus aqui, Jesus, Ele coloca um padrão. Ele diz assim: não adianta falar que me ama da boca para fora. Quem me ama, ama a minha palavra. Ou seja, Deus está mostrando assim, que o nível de amor que nós amamos Ele é o nível que nós estamos nos dedicando à palavra. Ou seja, se nós não nos dedicarmos à palavra, se você não está lendo a Bíblia, você não ama a Deus. Você entendeu o que está escrito? Jesus disse, versículo 23. E disse Jesus: se alguém me ama, é uma condição. Você viu que isso é uma condição? Se alguém me ama, vai amar a minha palavra. E o meu Pai, olha a outra condição: se você amar a palavra, o meu Pai vai te amar. Nós vamos vir até Ele, vamos fazer nele morada. É uma condição. Aquele que não se dedica à palavra, aquele que não lê a palavra, o que você está dando mais de prioridade na sua vida? Deus, Ele tem uma... É como se Deus tivesse um prumo. Aquele que se dedica mais, que ama a minha palavra, é porque está
me amando, está se dedicando a mim, está me amando. Aquele que está tendo outras prioridades, não está me amando tanto assim. Ele vai continuar falando. Olha só o que diz. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Veja que Jesus, ele fala que não é simplesmente ele que está dizendo isso. Ele está falando que foi Deus que disse isso. Deus, ele nos mostra, querido, como é que eu posso usar uma palavra aqui? Deus, ele tem um parâmetro para ver se nós estamos amando ele ou não. E esse parâmetro diga, a palavra. O quanto eu e você temos nos apaixonado para ler isso aqui. Querido, essa igreja não é uma igreja que você vem no culto domingo, bate o cartão, vai para casa e depois vem domingo de novo para recarregar as pilhas. Essa é uma igreja que ensina e instrui você a amar essa palavra e a ler essa palavra. Eu não sei o que tem que acontecer com a nossa vida, às vezes, para a gente dedicar mais para a palavra. Jesus tem que aparecer para nós, em carne e osso, para que nós venhamos a mudar as nossas prioridades. O que precisa acontecer? Está tão explícito, está tão claro nas Escrituras, Deus colocando para nós e dizendo, olha, quem me ama, vai amar a palavra. Vai se dedicar à palavra, vai querer ler a palavra, vai querer praticar a palavra. Você está aqui comigo? Vamos ler de novo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que vocês estão escutando de mim agora, não é minha, mas é do meu Pai que me enviou. Versículo 25. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas essas coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Isso quer dizer que eu estou pregando isso aqui, foi o que Jesus profetizou lá atrás. O Espírito Santo vai pregar através de vocês e vai fazer lembrar isso que eu estou dizendo agora. Amém? Então, querido, é muito claro. E o que nós estamos vendo hoje nas igrejas? Nós estamos vendo as pessoas virem para a igreja para ter bênção de Deus. As pessoas querem a bênção, mas não querem o Senhor da bênção. As pessoas vêm por causa de campanha, as pessoas vêm por causa de alguma coisa, mas não vêm porque são apaixonadas por Jesus. Elas não vêm para a igreja porque amam o Senhor. Não, hoje eu não posso faltar ao culto, porque eu amo ao Senhor e eu quero cultuar a Ele. As pessoas não têm mais essa mentalidade. As pessoas vêm para o culto, se alguém vira a cara, se alguma coisa aconteceu, a pessoa sai da igreja, a pessoa desvia. A pessoa, não quero saber mais de igreja, estou decepcionado. Está decepcionado com quem? Está decepcionado com aquele que morreu e entregou a sua vida por você? Aquele que não poupou a sua própria vida e se pendurou no madeiro, foi açoitado, morreu pela sua vida, é esse que você está decepcionado? Não. Por quê? Porque as pessoas mudam o seu foco. As pessoas estão na igreja, eu não sei para quê. Para um clube, para uma reunião. Eu não sei, querido. Mas nessa noite, Deus quer mudar a nossa motivação, meu irmão. Nessa noite, Deus quer mostrar para nós que esse lugar aqui é lugar de adorar o Senhor. É um lugar que nós viemos aqui para amar Ele, porque Ele se entregou por nós. Aleluia! Essa é uma igreja que adora Jesus Cristo. Aquele que se entregou por nós, aquele que deu a sua vida por nós. Oh, glória! E eu vou pregar isso, meu irmão, até eu ficar careca. Já está quase. Mas eu
Eu estou dizendo isso para durar mais cabelo. Amém? Eu vou pregar isso, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu sou apaixonado por Jesus. Eu amo o Senhor de todo o meu coração. O meu prazer é vir adorá-lo. E é isso que tem que ser o norte do nosso coração. Porque o crente que é imaturo, o crente que é criança espiritual, qualquer coisinha, porque não quero mais isso, não quero mais ver tal irmão. Meu irmão, para de olhar as pessoas, para de olhar os outros, para de olhar as bênçãos. O dia que nós abrirmos nosso coração para amar o Senhor, as bênçãos vão correr atrás da nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E antes disso ele diz, olha só o passarinho. O passarinho está tendo tanto trabalho para assoviar, olha só. Olha só as flores. Nem Salomão, eu é que visto elas. Quanto mais, Deus diz. Oh, meu irmão, quanto mais vocês. Quanto mais, ou seja, nós temos que mudar o nosso foco. Diga, eu tenho que mudar o meu foco. Diga, o meu foco é Cristo. O verdadeiro evangelho é a paixão de Cristo. O verdadeiro evangelho, querido, é a paixão. Essa Bíblia aqui, pega a sua Bíblia comigo. Pega ela. Olhe para ela aí. Olhe para ela na sua frente. E diga comigo assim, essa é uma carta de amor pela minha vida. Querido, isso aqui é uma carta de amor pela sua vida. De Gênesis a Apocalipse, Deus querendo encontrar o homem. De Gênesis a Apocalipse, Deus querendo ter relacionamento com você. De Gênesis a Apocalipse, Deus querendo amar você. Falar com você, ouvir você. Uma carta de amor que todo o Velho Testamento estava apontando. Um dia vai vir um amado. Um dia vai vir um homem. Ele vai ser chamado Filho do Homem, para que você seja chamado de novo Filho de Deus. Um dia vai vir um homem na plenitude dos tempos. E ele vai mostrar e demonstrar o que é o amor. O meu amor pela humanidade. E essa semana eu fiquei com uma música na semana, o Otávio me mostrou uma canção. E eu fiquei com aquela frase batendo na minha cabeça. E eu pensando, meu Deus, me dá uma base bíblica para isso, porque isso é muito forte, é muito forte, é muito forte, é muito forte. A frase diz assim: Deus pegou uma cruz, se pregou nela e deu um trono para o homem. Se pregou nela e deu um trono para o homem. O que é isso? Que amor é esse? Deus precisa de algo? Deus não precisa de nada. Ele é Deus. Ele criou todas as coisas. Mas Deus, Ele saiu da sua glória, meu irmão. E Ele se pregou numa cruz. Que amor é esse, meu irmão? Deus se pregou numa cruz e olhou para você e deu um trono para você sentar. Que amor é esse? Esse é o Evangelho. Ou seja, se isso é pregado na igreja, você não fica só pensando nas coisas. Você quer amar o Senhor. Você quer se entregar a esse Deus. Quer ver onde isso está escrito? Abra a sua Bíblia. Em Efésios, capítulo 1, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Aleluia! Efésios 2. Deus criou uma cruz. Deus fez uma cruz. Deus fez uma cruz. Se pregou nela e deu um trono para o homem. Deus se pregou numa cruz. O que é isso? Deus decidiu
se pregar numa cruz para ver você livre, sentado num trono. Meu Deus, quer ver onde está escrito isso? Efésios capítulo 2. Você abriu? Você pode, depois de ler isso aqui, a carreira, gritar, pular, tá bom? Fique à vontade. Você está numa igreja do Espírito. Da palavra e do Espírito. Versículo 1. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como noutro tempo também. Mas Deus, diga mais Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados e em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo Jesus, e pela sua graça nós fomos salvos. Aleluia! E no versículo 6 ele diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Ou seja, meu irmão, eu e você não merecíamos nada, estávamos num lamaçal de pecado, pela graça, veio de graça, Ele morreu por nós, e Ele nos colocou assentados. Aleluia! Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Pensa comigo, imagina comigo que você é muito rico. Aleluia. Amém? Vai crendo aí, meu irmão. Aleluia. Amém? Imagina comigo, você é muito rico. Fecha os olhos e pensa na riqueza. Aleluia. Está imaginando a riqueza? Dá um sorrisinho então, meu irmão. Aleluia. Mostra para o seu rosto que você tem fé. Aleluia. Está imaginando a riqueza? Agora imagina comigo, você é muito rico, e aí o seu filho, isso acontece com a maioria das pessoas que são ricas, né? Não todos, mas acontece com famílias ricas. Por exemplo, a pessoa é muito rica, daí chega lá, já dá um carro zero para o filho, né? Vou dar para você, filho, vai andar de Sportage, zero. 18 anos, o que acontece? O filho perde a cabeça, sai para o mundão, começa a gastar tudo com coisa errada, começa a botar as amizades erradas tudo para dentro do carro, e começa a usar droga, e começa a fazer delitos leves, daqui a pouco começa a fazer coisas mais pesadas, nem precisa disso, porque já é rico, mas começa a fazer isso. Quem já viu isso? Já vi várias histórias assim. E aí aquele filho, o pai chega em casa, o pai está achando estranho, começa a dar conselho. Filho, olha, cuida das amizades, não faz isso, não anda assim, cuida com quem você anda, né? E aí o filho continua. E ele começa a usar cada vez mais drogas. Daqui a pouco ele começa a traficar droga. Daqui a pouco ele começa a roubar carros. Daqui a pouco ele começa a assaltar bancos. Imaginou comigo isso? E o pai ali, bondoso, com toda a glória, com toda a riqueza, e deu para o seu filho, mas ele não soube desfrutar daquilo que tinha. E acontece o quê? O filho vai preso. Um desgosto para o pai. O filho vai para a prisão e pega lá não sei quantos anos na prisão. O pai chega para visitar o filho e fala: eu te avisei para você não andar com pessoas erradas. Olha só o que aconteceu com você. Agora você está aí na cadeia. Quantos já viram alguma história assim? E o filho vai e ele fica preso naquele lugar. Só que o pai, imagina comigo,
Imagina isso comigo. Isso não pode acontecer no natural, mas imagina comigo que foi exatamente aquilo que Deus fez conosco. O pai é rico, tem a vida bem-sucedida, mas riqueza não é tudo na vida. É ou não é verdade? Ou seja, se você é rico e o seu filho está fazendo um negócio desse, você não tem paz. O seu filho sai de madrugada, você não tem felicidade, você não tem paz. Ou seja, prosperidade é você ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas. Mas voltando para cá, por exemplo, o pai, ele vai lá, chega para o delegado e fala assim: delegado, me prende eu. Eu não tenho nada a ver, eu sei que eu não tenho nada a ver com isso, mas eu vou ir no lugar do meu filho e eu vou pagar a sentença dele. Aí o que aconteceu? Ele soltou o filho e o pai pagou o preço, pagou a sentença, teve que ficar anos preso. Foi exatamente o que Deus fez com a gente. Ele é todo poderoso, rico, nos deu riqueza em Adão para nós desfrutarmos, mas o homem não soube desfrutar da riqueza que tinha. Acabou sendo condenado e Deus em Cristo foi lá e pagou a pena da prisão. Cristo em Deus, ele foi e se pregou naquela cruz e pagou a nossa dívida e nos soltou da prisão, meu irmão. Hoje eu e você somos livres de toda condenação, livres de todo pecado, de toda dívida, porque Deus, pela sua graça, não porque nós merecíamos, mas Ele quis pagar a nossa dívida. Aleluia! Só que Deus, Ele não foi lá e pegou e deu dinheiro para pagar a dívida. Ele se colocou no nosso lugar, meu irmão. Ele simplesmente não chegou: eu sou Deus, eu sou poderoso, Satanás, vou dar um chute em você, só um assoprão você já vai embora. Não, Deus não fez isso. Ele pagou a nossa dívida. Ele se colocou no nosso lugar. E sabe de uma coisa? Um dia aquele pai, dessa história que eu estou contando, ele saiu da prisão. E ao terceiro dia o nosso Jesus ressuscitou. Nosso Cristo, ele foi preso, ele sofreu condenação 3 dias, pagou a nossa dívida e ao terceiro dia ele ressuscitou, meu irmão. Isso é que é amor. Isso é o Evangelho. É o amor de Deus por nós. É o amor de Deus nos alcançando. Amém? Então ele pagou a dívida. Agora imagina comigo nessa história. O pai foi solto, voltou para casa. E o filho, o que o filho deveria fazer, queridos? O que um filho, que um pai rico, foi lá, pagou o preço por ele, ficou anos na cadeia, saiu da cadeia, o que um filho deveria fazer? Pai, muito obrigado. Pai, o que é isso que você fez por mim? Pai, a minha vida não é mais minha, a minha vida é tua agora, Pai. O que você quiser que eu faça agora. O dever daquele filho era ser obediente em tudo que o pai fizesse. Mas o que acontece muitas vezes? O pai paga a dívida, chega em casa e ainda encontra o filho rebelde. É exatamente isso que Deus olha para a sua igreja hoje. Ele pagou a dívida, mas vem um filho rebelde dentro da igreja. Por qualquer coisinha, qualquer meninice quer sair, quer desistir. Eu acho que eu não tenho chamado. Ei, crente, cresce. Porque o seu papai, ele pagou a sua dívida. O seu pai pagou a sua dívida, morreu no seu lugar. Não para você ficar com essa cara de maracujá murcho, mas para você se levantar em alegria e obedecer ao seu pai. Esse é o Evangelho. Para que nós venhamos a vir nos cultos, queridos, com o nosso coração rasgado. E é isso que não está tendo na igreja de hoje, é o temor. Porque as pessoas vêm na igreja, elas pecam e parece que não está nem aí. Antigamente, as pessoas vinham na igreja e se ajoelhavam para orar antes de quando entravam na igreja. Hoje não se vê mais isso. As pessoas tinham medo de pecar. As pessoas tinham medo, temor de sair um pouquinho da vontade de Deus. Hoje em dia, está tudo certo, faço.
Não, nós somos filhos obedientes ao nosso Pai. Porque nós devemos a nossa vida a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Aleluia! Abre lá em 2 Coríntios capítulo 5 comigo. Aleluia! Imagina comigo, você é pai. Quantos pais tem aqui? Levanta a mão bem alto. Você é pai? Você gostaria que o seu filho fosse desdeixado? Eu acho que você não está com convicção. Misericórdia. Vou perguntar de novo. Quantos pais tem aqui? Você gostaria que seu filho fosse desdeixado? Não estudasse? Imagina um filho que não estuda. Você fala e não estuda. Não estuda, desdeixado, respondão, mal-humorado. Quem gostaria de ter um filho desse? Diga misericórdia. E por que muitas vezes os crentes são esse filho para Deus? Se você não quer ter um filho desse, por que muitas vezes nós somos esse filho para Deus? Deus não merece um filho desse. Deus não merece um filho assim. O que Deus merece, queridos, é que nós rasguemos o nosso coração e amemos Ele de todo o nosso coração. Que nós nos dediquemos mais a Ele. Que nós pedir para fazer alguma coisa, opa, vou fazer mais que isso. Porque não é para os homens, é para Deus. Quantas vezes nós pregamos e ensinamos oferta e dízimo aqui e o povo ainda às vezes fica com o coração fechado para dizimar. Querido, não é para homem não, isso é para Deus. É bíblico e é aquilo que Deus fala para você, querido. Quando fala em dízimo, acontece mais ou menos a mesma coisa que um dia. Mais ou menos a mesma coisa, olha isso que eu falei. Acontece a mesma coisa que um dia que aconteceu, eu levei ela no culto, primeira vez. Levei ela no culto, lembra disso? Estava do meu lado, e aí começou o xaramaná na igreja, e aí tinha uma profeta lá, ela fez assim, aí apontou para ela, você! Na hora, parecia quem viu o filme Matrix, na hora ela desviou, não é para mim. Quando fala de dízimo na igreja, as pessoas pensam, não, para mim não é, para qualquer um é. Mas deixa eu te falar uma coisa, o teu dízimo e a tua oferta é para amar o seu papai, que entregou a sua vida para Ele. 10% não é nada, a gente tinha que dar 100% para Deus. Quem concorda comigo? Amém? Onde é que eu disse para você abrir mesmo? 2 Coríntios, capítulo 5. Aleluia. Versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você pode dar um glória aí, meu irmão? Que palavra é essa? Agora é interessante que está escrito ali, no início do versículo 14, diz assim, ó, porque o amor de Cristo nos constrange. Uma vez eu ouvi o pastor Marcelo pregar, e ele falou a respeito dessa palavra constranger, constrange. E eu pensei, meu Deus, será que é isso mesmo? Ele deu um exemplo, e eu fui no original ver, e é exatamente aquele exemplo que ele falou. O que essa palavra constrange? Porque quando você ouve essa palavra constrange, o que vem no seu coração? Porque o amor de Cristo nos constrange. É como se nós olhássemos ou lêssemos Jesus morrendo por nós e pensava, estou constrangido. É ou não é? Não pensa isso? Meu Deus, eu estou constrangido. Olha isso, que amor é esse? Eu estou constrangido com um negócio desse. A gente pensa assim, mas olha só o que diz essa palavra no original. A palavra no original diz que, quem já viu negócio de onde tem um monte de vaca, como é que é o nome? Estrebaria, eu acho que é esse negócio aí mesmo, estrebaria. Aí o que acontece? Tem um monte de vaca, imaginou um monte de vaca ali? Imaginou comigo? E aí eles têm que vacinar cada vaca.
Para vacinar cada vaca, eles vão ter que fazer alguma coisa ali, porque senão ele vacina aqui, como elas são tudo igual, né? Daqui a pouco vacina de novo, toma 2 vacinas. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um negócio estreito, que se chama, lá no final se chama brete. Quem sabe isso aí? Brete, que nem diz o Ruth. Brete. Esse é Galdério. Isso aí. Você imaginou comigo? Então o que acontece? Vai ali um monte de vaca aqui, aí eles começam a empurrar, começam a estreitando, daqui a pouco passa 10, passa 5, passa 3 e passa uma só, e vai só uma, e aí eles vacinam e sabe cada uma que foi vacinada. Essa palavra constranger é exatamente isso. A Bíblia está dizendo assim, que o amor de Cristo por nós, ele nos constrange, ou seja, ele nos impulsiona para frente, ele nos constrange, ele nos impulsiona, ele nos levanta, ele nos coloca numa situação que não tem como voltar atrás, eu vou ter que passar. Eu não tenho como voltar mais. Depois que eu entrei nesse barco, a minha vida não é mais minha, mas é do Senhor. Meu Deus, é isso que diz essa palavra constante, quer dizer isso, meu irmão. Olha só, vamos ler de novo. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Diga assim comigo: a minha vida não é mais minha, mas é dele. Aleluia! Oh, glória! Que bênção, meu irmão. É bom demais. É bom demais, porque quando nós entendemos o Evangelho, quando nós entendemos o amor de Deus, nós não temos como ficar mais no mesmo lugar. Quando a revelação do amor de Deus chega no seu coração, você não consegue ser a mesma pessoa. Você não consegue ficar paralisado. Você tem que fazer algo para Deus. Você precisa. A própria revelação mostra: eu não posso mais fazer algo para mim. Não é justo. É isso que está dizendo essa palavra. Não é justo que eu viva só para mim. Porque se Ele morreu por mim, agora o justo é que eu viva para Ele. E Ele continua dizendo: porque aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Porque Deus amou o mundo e Ele não imputou os seus pecados. Nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Não levou em consideração, Deus não levou em consideração o pecado da humanidade, mas nos reconciliou com Cristo Jesus. E nos entregou o ministério da reconciliação, meu irmão. Para que eu e você não ficamos mais parados. Mas é como se Deus por nós rogasse: reconcilie-se com Deus. E Ele, no final, Ele diz como fez isso: porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. É muito bom. É apaixonante. Não tem como eu e você viver mais a mesma vida. Não tem mais como eu e você ficar se lamuriando e ficar achando problema em tudo. Quando a gente fica com o olho em Jesus, a gente fala assim: é muito pouco que eu estou fazendo, eu tenho que fazer mais. É ou não é verdade, gente? Quando você olha para aquilo que Ele fez, você pensa assim: eu não estou fazendo nada. O problema está de torar, é ou não é? Que nem diz o Peron. O Peron fala assim: o problema está de torar. Problema, dificuldade, desafio. Você olha para Jesus: meu Deus, olha isso. Abre lá em Hebreus capítulo 10, eu quero te mostrar isso que eu estou dizendo. Subiu agora, veio do céu. Subiu do Espírito, é isso aí. Oh, meu irmão, está preparado aí? Aleluia, 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 aleluia. Bom, eu vou ler esse, porque esse também estava no meu coração, mas eu misturei outro versículo junto, mas esse aqui é benção demais também. Aleluia. Versículo, eu falei 10, né? 10:35.
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Tem outra versão aí? Grande o quê? Ricamente recompensado. Olha isso. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho, diga um poucochinho. Ainda um poucochinho de tempo, e o que vem virá, e não tardará. Mas o justo, ele viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, diga eu, porém, não somos daqueles que retrocedem. Espera aí que eu vou dar de canhota no cão agora. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem. Tem outra versão que diz daqueles que avançam. Amém? Eu gostaria de chamar a banda. Acabou a administração, é isso mesmo. Pode vir. Aleluia. Você é apaixonado pelo Senhor? Esse amor nos constrange. Esse amor nos coloca em movimento. Esse amor nos coloca numa outra dimensão. Parece que tudo está difícil, né? Mas quando a gente olha para Jesus, tem mais ainda para fazer. Tem mais para dar.